Olá, meus amigos, que alegria ter vocês por aqui com a gente. Estamos aqui para começar mais um IFTcast direto da Baixada Maranhense para as nações da Terra. E antes da gente fazer a apresentação do nosso convidado de hoje, eu quero pedir a você que se inscreva em nosso canal. Agora a gente desmembrou o IFTcast, que era uma espécie de um quadro dentro do nosso canal Igreja Fora do Templo. Agora a gente desmembrou devido o sucesso que está sendo esse podcast. E eu quero que você faça isso agora. Se inscreva no nosso canal, compartilha, comenta, manda para todo mundo aí, porque assim a plataforma, o YouTube, entende que é relevante esse conteúdo e aí vai levar para mais pessoas, e é exatamente isso que a gente quer. Que o máximo de pessoas tenham oportunidade de assistir, aprender esse conteúdo aqui que nós estaremos compartilhando com vocês. Dito isso, estou aqui com um grande amigo e vamos estar agora todas as semanas trazendo histórias de empreendedores, pessoas que saíram às vezes do absoluto zero e construíram uma carreira empreendedora de sucesso. E hoje estou aqui com meu amigo Luiz Carlos. É uma alegria ter você, Luiz Carlos. Luiz Carlos é o proprietário da Reicar. Vamos já falar um pouquinho sobre a Reicar, como é que nasceu sua vida empreendedora. Meu amigo, muito prazer ter você aqui com a gente, uma honra, mas eu quero também te dar a oportunidade de fazer uma apresentação, tá bom? É um prazer todo meu, viu, pastor? Fazer parte dessa bancada aqui e fazer parte desse projeto também, que eu sei que é muito importante para nossa região e para nossa cidade, né? Então, pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Luiz Carlos, né? Sou pinheirense. E toda vez que eu me apresento, eu gosto de confirmar que sou pinheirense, porque na mente de algumas pessoas acham que o fato de ser pinheirense não é que vai, né? E que não poderia ter sucesso, você entende? Então toda vez que eu me apresento eu confirmo que realmente sou pinheirense, né? Sou empreendedor, também sou empreteco e tenho formação em coach também. Que legal. Luiz, vamos conversar aqui um pouquinho sobre essa tua história. Eu conheço bem a tua história, por isso que a gente fez o convite. Você é realmente aquela pessoa que saiu do absoluto zero. Conta um pouquinho da tua carreira, assim. Quando foi que você percebeu que você tinha essa vocação empreendedora? Quando foi? Tu tem lembrança, assim, de algum momento? Você saiu do interior, não foi isso? Pra vir pra Pinheiro. Conta um pouquinho dessa história aí. Como é que, Luiz, Sim, como é sim. que você chegou aqui em Pinheiro, cidade de Pinheiro? É, é uma história um pouco longa, mas vou resumir, né? Eu fiquei órfão de pai aos 7 anos. E na mente de algumas pessoas é um prato cheio para dizer, olha, não vai dar certo. Então logo eu não tive muito espaço, nem muitas margens para erros. Então eu sempre fui muito focado. Você tinha 7 anos, Luiz? 7 anos, Meu Deus, uma quando eu fiquei criança. órfão de pai. Então eu tive que ser muito focado. Só para você ter uma ideia, eu era o filho mais velho, né? Dos homens. Eita, meu amigo. Família de quantos irmãos? 8. É. Então por isso já Ou tira. virava empreendedor, É. ou então, meu amigo. E aí eu comecei a entrar nessa área de manutenção veicular, né? Com meus 18 anos. E desde então nasceu esse sonho, esse desejo de um dia ter o meu empreendimento, certo? Mas foi em 2005, se não me falha a memória, que nós fizemos Empretec, né? Foi. 2005. E ali surgiu, na verdade foi fortalecido ainda mais esse sonho que já tinha no meu coração, né? Nesse período. Só que eu costumo falar para os meus amigos que a gente precisa de 3 coisas para ter sucesso. Que é uma ótima ideia, um excelente plano de ação e uma ótima rede de relacionamento. Olha só, repete aí de novo, Luiz. Eu gostei. São 3 passos, 3 passos. para Primeiro, sucesso. Primeiro, uma ótima ideia. uma ótima ideia. Segundo, um bom plano de ação. Ok. Terceiro, Uma boa rede de relacionamento. olha aí, gente. Primeira dica aí, empreendedora. Anota aí. Tá? Mas faltava algo. Eu tinha tudo isso no papel, né? Tinha tudo isso, mas faltava algo. Até que em 2017 eu tive a oportunidade de conhecer o Evangelho e a igreja teve um papel fundamental para consolidar tudo isso que já tinha no meu coração. Que legal, meu amigo. Luiz, e você tá falando assim, e
contando uma história de muitos anos em poucos minutos, eu sei que tem muitos detalhes aí que ficam para ser contados, né? Mas eu sei que você teve uma infância difícil, né? Você falou e perdeu o pai, e você começou a trabalhar numa empresa do segmento que você hoje tem uma empresa, com quantos anos? 17? 18? 18. 18 anos. E eu que te conheço já há muito tempo, sei que você sempre foi muito dedicado. E hoje eu tenho uma empresa também, então sou um empreendedor, minha esposa tem empresa, nós temos duas empresas, uma minha esposa toma conta, a outra eu tomo conta. E a gente está sempre conversando com empreendedores, jovens que querem empreender. Mas, Luiz, é muito comum eu ouvir jovens dizendo assim, pastor, eu quero empreender. E quando eu abrir minha empresa, pastor, ninguém vai me segurar. Só que o cara tá trabalhando numa empresa e não dá o melhor dele. Tu tá entendendo? Sim, sim. O que tu diria para essa pessoa, esse jovem? Vamos supor, eu sou esse jovem. Chego para ti e digo, seu Luiz, rapaz, eu quero ser um empreendedor. Quando eu abrir minha empresa, rapaz, eu vou dar o meu melhor. Só que ele tá lá na empresa agora, trabalhando para alguém e não tá dando o melhor dele. O que tu diria para esse cara? Tá, então, pastor, o meu primeiro empreendimento eu comecei quando eu tinha 11 anos. Com 11 anos eu tive que me planejar para trazer a minha família do interior para Pinheiro, né? E com 12 eu fui trabalhar no garimpo. Você trabalhou no garimpo? Certo. Tá aí, essa parte eu não conhecia da tua história. Então, com 12 anos eu estava trabalhando no garimpo. Meu Deus. No meio de um monte de pessoas erradas. Mas eu sempre fui muito focado e muito decidido naquilo que eu quero para mim. Eu lembro que teve um momento que as pessoas que trabalhavam junto comigo, eles perceberam que eu tinha medo deles. Porque eu ouvia a história de violência, eu assistia algumas violências, então eles perceberam que eu tinha medo. Então eles me chamaram para uma conversa e me tranquilizaram, e essas pessoas me adotaram como se fosse o irmão caçula deles. Ou seja, ninguém mexia. Tá? Eu já estava empreendendo. E logo em seguida, quando eu entrei para essa Gostei, Luiz. área que eu... Gostei. E eu entendi. Só fazendo um ponto aí, eu gostei. Então, olha só, gente. Luiz está contando aqui uma história que aparentemente não tem nada a ver com empreendedorismo. Sim. Né? Mas tem tudo a ver, porque empreender é lidar com gente, é lidar com pessoas. E quem não sabe lidar com pessoas já está falido antes de começar. Concorda comigo, Luiz? Sim, é aquele terceiro ponto que a gente falou agora há pouco, Exatamente, né? rede de contato, relacionamento. Então, logo em seguida, eu fui trabalhar de carteira assinada numa empresa aqui mesmo em Pinheiro. E eu comecei a empreender o CNPJ que não era meu. Entendi. Você entendeu? Entendi. Eu comecei a empreender o CNPJ que não era meu. Mas já estava empreendendo. Sim, sim. Uau, muito bom, muito bom. Eu tive a oportunidade de conversar com um amigo meu de profissão, e ele saiu de uma determinada empresa, ficou um pouco chateado, porque achou que não recebeu a remuneração que deveria. E eu perguntei para ele, amigo, você já teve a oportunidade de fazer uma faculdade? Ele disse, não. Eu digo, pois é, cara, você fez e nem percebeu. Você passou aí 15 anos do lado de um cara com potencial incrível e não aprendeu nada. Meu então, Deus. Eu nunca deixei passar uma oportunidade de aprendizado, pastor. Nunca. Se o empreendedor, dono do CNPJ, que eu empreendia, se ele dissesse, cara, vamos sair 10 horas. Sim, você topa sair 11? Sim, então vamos sair 11. Vamos abrir 8 horas. Por que não 7h30? Se a gente chega a 8 e já tem 4, 5 carros na porta esperando. Entendeu? Entendi. Aos domingos eu saía para jogar uma bolinha e aí ele chegava na beira do campo e dizia, rapaz, olha, tem um problema para ser resolvido. E aí? E eu que nunca fui craque mesmo de bola, eu falei só assim, bota alguém na minha vaga aí. Pegava o carro com essa pessoa e aí resolvia as situações e voltava. Ou seja, você não era o dono daquela empresa, mas você já tinha como um funcionário daquela empresa o coração de um líder, o coração de um empreendedor. E qual é o colaborador que cresce e se torna empreendedor? Esse cara. É aquele que tem coração e pensamento. É verdade, Luiz. É verdade. Te dono. Luiz, olha, a gente tem idades parecidas, né? Desculpa, vou fazer uma pergunta indecente, ó. Aquela pergunta que não se faz, né? E agora, pastor? E agora? Se qualquer coisa é dita essa parte aí. Tu tens quantos anos, Luiz? 46 anos. 46, é um garoto. Eu também estou chegando aos 40. E eu já vi, Luiz. Eu estou trabalhando com gente desde os meus 16 anos de idade, liderando. 18 anos eu já era pastor de igreja. E eu já vi muita gente dando errado. Olha aí, falo isso com muita tristeza no meu coração. Muita gente que
saiu para montar seus projetos e não deu certo. E por que não deu certo? Porque a pessoa espera um lugar certo para ter a postura certa. Olha só, a pessoa espera um lugar certo para ter a postura certa, não sabendo ela que o lugar certo é consequência da postura certa. Sim. Onde você está, fazendo o que faz, faça do melhor jeito possível. E aí você vai com essa atitude, abrindo caminhos e chegando no lugar certo. Então, ouvindo a tua história, é exatamente aquilo que a gente acredita. Você já tinha esse espírito aguerrido, empreendedor. Tem até uma história engraçada, Luiz. Eu até já te contei essa história. Para quem não sabe, nossa cidade é uma cidade pequena, viu, gente? Então a gente ainda conhece praticamente todo mundo aqui na cidade. E aí eu estava em algum lugar convidando alguém para a igreja, e aí uma pessoa disse assim: Paz, pastor, eu tenho vontade de ir na sua igreja mesmo. Aí eu disse: Ah, que legal, cara, por quê? Ele disse: Rapaz, outro dia eu passei na porta da sua igreja, e aquele moreninho que trabalhava lá naquela empresa, que montou a empresa e tal, eu digo: Quem é? Ele disse: Rapaz, aí me deu as características, eu disse: Ah, eu conheço, é Luiz, é meu amigo. Ele disse: Rapaz, pastor, É mesmo, pastor? eu vi aquele homem entrando naquela igreja, pastor, numa alegria, assim. Ele estacionou o carro dele, andava a passos largos, feliz. Eu digo: Rapaz, mas que lugar é esse? Eu quero ir para essa igreja. Né? E eu achei tão legal ele falando isso. E aí já entra um assunto que eu quero conversar contigo. A tua história com Jesus. Você foi 2017, não foi? 2017. Você é fruto, Luiz, de um projeto aqui na nossa igreja incrível. E eu conto essa história por onde eu vou. Em 2017. Foi 2017, Luiz? Certeza? Foi final de 2017. Ok, final de 2017. De outubro. Beleza. Gente, nós fizemos aqui na cidade um projeto chamado 500 cultos. Foi surreal, surreal. Fizemos 500 cultos aqui na cidade de Pinheiro, simultâneos. Esses cultos aconteceram em praticamente todas as ruas de Pinheiro. Então o cara saía numa rua, alguém saía com a família e culto. Ia numa outra rua, culto. Praça, culto. Escola, todos os lugares de Pinheiro. Na casa do amigo, culto. 500 cultos. E converteram 1.407 pessoas. Foi quando a EBP cresceu estrondosamente. Eu tive que fazer vários cultos, abrir novos locais de culto. Lembrando que uma boa parte, Luiz, não ficaram na nossa igreja, porque quando a pessoa convertia, a gente perguntava. Como a gente só tinha um local de culto naquela época, a gente perguntava assim: você quer ficar na nossa igreja ou você quer ficar numa igreja no seu bairro, que você tem um amigo e tal? Então, algumas pessoas dessas, acho que foi em torno de 700 pessoas, quase a metade, optaram em ficar perto. Mas ganhamos por reino de Deus, que é o que importava, né? E você foi fruto, né, Luiz? Desse trabalho, rapaz. Glória a Deus, coisa tremenda. Eu quero saber de quem foi essa ideia. Rapaz, foi do Espírito Santo. Glória a Deus. E que maravilha. Conta um pouquinho dessa tua história com Jesus aí. Na verdade, pastor, eu sempre procurei ser um homem de Deus. Só que era do meu jeito. Ou, propriamente falando, da maneira como as pessoas me falavam que era o correto. É engraçado porque eu conheci, falando com um sobrinho meu, e ele perguntou o seguinte: Tio, o que te fez mudar de ideia? E eu falei para ele: eu não encontrei base bíblica para continuar fazendo aquilo que eu fazia. Olha só, que resposta, hein? Isso. E aí comecei a estudar, comecei a me aprofundar mais na palavra. Isso me trouxe firmeza, né? Para permanecer. Porque uma coisa é você chegar e conhecer, a outra é você permanecer. Como é que permanece? Com experiência. Eu vou citar só uma para você. Eu tive no monte orando e Deus falou assim: escreve no chão o que você veio buscar. E eu escrevi. 15 dias depois eu voltei. E eu não lembrava mais o que eu tinha escrito. E eu fui procurar. E Deus me disse: não procura, porque eu já apaguei. E eu desmontei naquela hora, né? Comecei a chorar, foi muito, muito forte assim mesmo aquela revelação. Só que lá no monte tem uma parte que ela é mais... Você já subiu, você sabe, tem um outro cumezinho em cima. Uma cúpulazinha. Você já subiu ali? Claro. Você percebeu que lá tem uma pedra diferenciada? É verdade, verdade. Pois verdade. Lá tem uma pedra, que ela é uma pedra, tipo pedra de marcação de terra, essas coisas, né? Isso. E aí Deus falou para mim: agora escreve o teu nome nessa pedra, com o teu dedo. Eu fui tentar escrever e não consegui. E aí Deus me responde o seguinte: eu sou o livro da vida. E eu sou a única pessoa que posso escrever o teu nome em mim mesmo.
Então são essas experiências que vai trazendo solidificação para a gente em Deus. Verdade, meu amigo. Em Deus. E por máximo que você tenha por alguns momentos pessoas que falam para você que não é isso, é aquilo, que você está perdendo tempo com algumas coisas, mas você teve uma experiência incrível e nada do que as pessoas falar vai fazer você mudar de ideia. Então o projeto que começou lá atrás, hoje ele traz bons frutos, porque através da minha vida veio várias pessoas, inclusive da minha família, né? Verdade. Eu creio que eu fui um dos primeiros da minha família a me converter. E já vieram tantos outros, ainda tem muitos para vir, eu sei que vem em nome de Jesus. Luiz, outra coisa também que quando eu escuto histórias como a tua história, eu começo a acreditar o seguinte. Claro que para toda regra tem sua exceção, Sim. ok? Mas o que me parece, Luiz, é que quanto mais a vida foi difícil para uma pessoa, quando criança, quando adolescente, a impressão que eu tenho, viu? Que quanto mais a vida foi dura e difícil e essas pessoas conseguiram reagir a essas dificuldades, essas pessoas hoje são pessoas extraordinárias no que fazem, grandes empreendedores. Contrapartida, parece que quando a pessoa já nasceu num berço de ouro, já tem tudo, parece que é difícil alguém que nasce num ambiente assim virar um grande empreendedor. Claro que tem gente que, eu conheço história de pessoas que herdaram, né? E que conseguiram aumentar a história empreendedora da família. Tem pessoas assim. Mas assim, a maioria das pessoas que eu conheço, que são empreendedores de êxito, são pessoas de uma infância dura, difícil. Então, como você disse, você perdeu seu pai muito, muito novo, poderia usar isso como uma desculpa, usar como uma muleta, tantas dificuldades. Ao que eu sei, você também não teve grandes oportunidades de estudar, porque você tinha, não é que você não queria estudar. Naquela época você tinha que estudar, eu estudava, eu trabalhava, ajudava a família e tal. E mesmo assim, você se tornou alguém que a cidade respeita, a cidade te respeita hoje como empreendedor, a pessoa de sucesso que você se tornou, mostrando para a cidade que é possível você sair de uma origem humilde, se tornar um grande empresário, mas valorizar Deus, honrar a família. Você está casado com sua esposa, você tem um casamento abençoado, você tem uma família na presença de Deus. E aí, Luiz, o que você diria para de repente um garoto que teve uma infância dura como a tua, mas que tem um sonho de empreender e ele não tem condições, ele não tem alguém que possa financiar a carreira empreendedora dele? O que você diria para esse garoto, em poucas palavras? Eu tive o privilégio agora, recente, pastor, de estar palestrando para alguns jovens, né, nas escolas aqui em Pinheiro. É um projeto que eles estão começando agora. Convidaram você? Me convidaram. Olha, de forma que voluntária, estou lá fazendo esse trabalho, né? E lá tinha uma jovem de 13 anos, de 16 anos, que desde os 13 ela já era empreendedora. Mas também existia aquele jovem que não estava nem aí, né? No mesmo ambiente? No mesmo ambiente. Quer dizer, você estava lá contando a sua história, dando a sua palestra, tinha uma menina atenta. Atenta, com os olhos brilhando. E os outros... E lá no fundo da sala de aula, tinha uma jovem chorando demais. Chorando porque eu creio que a minha história bateu um pouco com a dela, né? De como começou, de alguns sofrimentos que a gente passa na vida. Eu creio que bateu alguma coisa lá e ela ficou chorando muito. Tá. A primeira coisa que eu tenho para falar para um jovem que quer começar é que quanto mais cedo começar, melhor. Uau! Quanto mais cedo começar, meu amigo, eu digo tanto isso. Né? Porque você, por máximo que você vai errar, mas você tem muito tempo para recuperar ainda. Perfeito. Eu adoro ver a cultura do povo de Deus, do povo de Israel. Se eles estão numa mesa sentando e conversando com empreendedores, e tem um empreendedor que ele já montou vários negócios e não deu certo, na linguagem mais correta, né? E não deu certo, e digamos que tenha 10 pessoas nessa mesa, eles vão conversar com quem, pastor? Com quem já fez 4 ou 5 vezes e não funcionou. Olha só. Eles não conversam com quem já fez e está tendo sucesso. Entendeu? Entendi. Porque eles têm muito que aprender com aquela pessoa, porque ele já fez algo que não funciona, e eles não vão querer fazer, porque já sabem que não funciona.
Então, para mim, o que me libertou em primeiro lugar, todo mundo busca liberdade financeira. Não é isso? Todo empreendedor busca liberdade financeira. Mas antes da liberdade financeira, a gente tem que ter a liberdade mental. E entender que... Explica melhor pra gente a diferença. A liberdade mental que eu falo é você entender que o seu maior patrimônio não está na sua mão, não está no dinheiro, não está na sua conta, está na sua mente. Antes de você ter uma mente milionária, você tem que ter uma mente, né? Não... Antes de ter um bolso milionário, isso, tem que ter uma mente milionária. Entendi. Entendeu? Entendi, perfeito. Então é isso que eu costumo passar para os jovens. Se libertar primeiro mentalmente. Entender que você não precisa ter 1 milhão para você começar. Eu comecei do zero. Quando fomos abrir o meu empreendimento, né? Você esteve lá, Vamos já conversar sobre essa parte aí. Entendeu? Então, é assim, você tem que primeiro ter essa liberdade, ter essa libertação, né, mental para poder chegar no outro passo. É isso aí. Vamos conversar um pouco sobre a Reicá agora? Sim, sim. Reicá, gente, é o empreendimento do Luiz. E Luiz, rapaz, eu dou palestras no Brasil inteiro sobre empreendedorismo. Quero escrever um livro sobre esse assunto. Ainda não tenho nenhum livro que eu escrevi exatamente sobre esse assunto. Como eu te disse, hoje nós temos uma empresa, eu toco uma empresa, minha esposa toca outra. E, rapaz, eu tenho dificuldade de lembrar assim, alguém que teve uma ascensão tão meteórica como a sua. Meteórica no sentido positivo, né? De rápido para cima, né? De surgir muito, crescer, né? Mas como diz um amigo meu, eu tenho um amigo que ele diz assim, Ribinha, eu gosto dessa frase, um amigo meu chamado Ricardo Massai, pastor. Ele diz assim, leva muito tempo para alguma coisa acontecer de repente. Olha só, leva muito tempo para alguma coisa acontecer de repente. Então o cara diz assim, rapaz, esse Luiz aí abriu uma empresa e de repente o cara cresceu, de repente, vírgula, né, irmão? De repente, bota um parênteses aí grande nisso e não foi assim tão de repente, tem uma história por trás. Mas é verdade que do surgimento da Reicá pra cá, ela 5 anos. Só 5 anos, cara. Ela abriu, foi em 2017. Gente, e olha, eu estava lá. Luiz, eu lembro com riquezas de detalhes o dia que você disse, pastor, na verdade eu dei uma palestra, você lembra disso? Lá no BP Alcântara, e você chegou para mim e disse assim, pastor, Deus confirmou ao meu coração e vou abrir meu negócio, o sonho do meu coração de anos, vou abrir com o que eu tenho. E aí você abriu, primeiro dia, você fez aquele cafezinho, aquele biscoitinho, tava lá você, sua esposa, acho que tinha umas 2 pessoas. Tinha, né? 3 colaboradores. 3 colaboradores, e eu estava ali. Luiz, tinha uma prateleira, Luiz, eu lembro bem. Uma prateleira. e assim, tudo tão pequenininho, tão... Como é, né? O início, cara, o início. Mas eu não tinha dúvida que ia dar certo. Porque, Luiz, bastava olhar para ti. Bastava olhar para os teus olhos, para tua gana, a tua vontade. Não tinha como dar errado, meu amigo. E eu fico muito feliz, sabe, de ter visto, presenciado o crescimento. Conta pra gente aí, como é que foi? Eu lembro o dia que você me ligou assim, pastor Ribinha, o senhor tá onde? Eu tô aqui na igreja. Pastor, o senhor pode ir ali comigo? Aí você foi me buscar e a gente foi ver o terreno que você queria comprar. Mas quando eu olhei o tamanho daquele terreno, e aí Deus abençoou, você comprou o terreno. Poucos meses depois tinha um galpão gigante construído e depois a loja já estava lá. Resumindo, Deus fez e agiu. Mas conta pra gente essa história linda da Reicá. Pastor, em primeiro lugar, toda honra, toda glória tem que ser dada a Deus. Né? Aleluia, é isso aí, meu amigo. Eu nunca dei um passo sem a permissão dele. E eu lembro que quando eu chamei o senhor pra gente, né, botar o projeto já, estava praticamente tudo pronto. Eu sempre costumo falar o seguinte, quando você assiste aquele filme, Os Dois Filhos de Francisco, não tem como não se emocionar. Mas se a pessoa assistir o show, ele vai sorrir com eles. Né? Exatamente, entendi o raciocínio. Ou seja, é muito fácil você ver a foto, mas o filme... E o filme, verdade. Foram mais de 20 anos trabalhando com um projeto na mente. Né? E algumas vezes as pessoas falavam para mim, cara,
Porque assim, nós que somos colaboradores, já tive nesse passo, né, de colaborador, algumas pessoas não aceitam o sucesso que você tem, assim como na área do empreendedor. Ele está ali do seu lado, mas ele não aceita o seu sucesso. Ele quer aquela cadeira que você tem. Entendeu? Entendi. E algumas pessoas olham para mim, cara, você parece ser um cara tão correto, como é que tu aceita numa boa essas situações? Isso não te dói? Eu falo assim, sempre para eles, né? Olha, de doer dói, mas esse é o meu combustível. É isso que me motiva a sair dessa zona. Porque se eu ficar numa zona de conforto, eu não vou para a zona de progresso. Na zona de progresso não tem conforto. Entendeu? Então foram 20 anos, né, com esse projeto em mente, trabalhando focado, dedicado. E aí Deus vai e me abençoa com o projeto da RK para botar em prática, né? E pena que eu perdi aquela foto lá, porque agora... Ô, Luiz, você não tem a foto? Já procurei meu tanto amigo. essa foto, pastor. Já procurei tanto. Rapaz. E ainda não encontrei. Mas eu não perdi a esperança ainda, né? Eu lembro que a minha colaboradora, a pessoa que ia cuidar da parte de autopeça, quando ela olhou as caixas de mercado de peça para colocar na prateleira, ela sorriu tanto, né? E hoje, para honra e glória do Senhor, você falou que uma prateleira, né? Era uma prateleira, eu lembro bem. Hoje são 6. Olha só. Né? 3 de altura por 5 é uma benção, né? Uma benção. Mas sempre muito focado, pastor. Eu costumo dizer que tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Bem feito, é. Tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Eu tenho meu Prolabore, a minha esposa é minha sócia direta e indireta. Sim. Né? E nem sempre a gente gasta esse dia do Prolabore todo, porque a gente entende que a empresa em si, ela precisa caminhar. E eu gosto muito de uma filosofia, que eu falo muito sobre isso, a filosofia do bambu chinês, né? Que você planta ele, por 5 anos ele não nasce nada, não nasce nenhum broto, não tem nada. Ele vai fazer lateralidade e profundidade. Por isso que eu festejei tanto e comemorei muito esses 5 anos. Porque eu creio que é a primeira fase de maturidade da minha empresa, né? E aí com 5 anos ele nasce, mas ele não nasce só. Ele já vem com vários amiguinhos, né? Vários brotos de bambu. Então, é mais fácil arrancar uma figueira de 1000 anos do que uma moja de bambu. Primeiro, ela é flexível, né? Ela bate no chão e volta. E o que ela tem para cima de caule, ela tem de raiz. De profundidade. De profundidade, né? Então, esse crescimento, em primeiro lugar, muito foco, muita determinação, muita fé, né? Muita fé em Deus. Eu, quando olho para as minhas mãos, elas me emocionam um pouco, porque elas ainda têm né, os calos da roça, quando a gente trabalhava no interior, como lavrador. E por um tempo eu tirava, né? Raspava tudinho. Até que um dia Deus toca no meu coração e disse, não tira não, filho. Para você não esquecer de onde eu te tirei. Uau. Então só um Deus que é todo poderoso pode transformar, né, alguém de lavrador a empreendedor. Sucesso nessa cidade. É, Luiz, rapaz, que história linda, né? Tua história realmente é inspiradora. Eu sou um admirador do que Deus fez na tua vida. E só para finalizar esse tópico aí, pastor, a RK hoje, ela é a única empresa no Maranhão patenteada. Você patenteou? Patenteada. Ah, que legal. A minha fachada hoje, ela é uso exclusivo da RK de Pinheiro. Olha. E pouco tempo as pessoas me procuraram de Brasília, outros empresários de Goiás, né? Querendo o nome. Querendo permissão para usar o nome. Olha. Entende? Entendi. E outros já estão, porque estão sendo notificados, né? Entendi. Estão sendo notificados. E uma pessoa me falou o seguinte... Então, se tiver RK em qualquer outro lugar... Está de forma irregular. Está de forma regular. A original está aqui. Está aqui em Pinheiro. Vai na estar Baixada. Vai estar em outro, vai estar em outros lugares. Que bom. Isso é visão, né, rapaz? Pois que coisa boa. Então, uma pessoa me falou, cara, mas a de tal lugar é maior do que a tua. Eu digo, não importa. Quem tem legalidade? É verdade, você antecipou. Quem tem legalidade? É isso. É isso aí. E Luiz, e assim, uma conversa que eu escuto muito, e é recorrente esse assunto no meio dos empresários, é o empresário às vezes usar o fato dele ser uma pessoa ocupada,
temos compromissos, como uma justificativa para não se envolver com a igreja local. Eu conheço muitos empresários que só vão no culto, né? E tem em todo lugar, tem aqui, tem em todo lugar. Sou um pregador itinerante que viaja o Brasil todo hoje, eu vejo essa realidade em muitos lugares também. E quando eu olho para você, um homem, um empresário, a vida é muito corrida, você tá. A gente não vai falar aqui agora, porque a ideia é falar da Recar um pouco, né? Mas assim, eu que te conheço, a gente sempre conversa, você tá abrindo outros negócios, você tá aí com outros leques de oportunidades empreendedoras surgindo e você está abraçando. Então, apesar de tantos compromissos, você não deixa de estar não só no culto, mas comprometido. E eu sou prova, sou teu pastor, que às vezes segunda-feira tem reunião toda segunda, e raríssimas as vezes você falta. E quando falta, sempre liga. Pastor, aconteceu uma coisa aqui e tal, tu vou ter que ficar na empresa até mais tarde e tal. E aí, o senhor me libera, às vezes eu fico constrangido, né? Então, eu queria que tu falasse isso para abençoar, porque quantas pessoas estão assistindo a gente e às vezes usa isso para não se envolver. Você é da minha equipe principal da IBP, você é líder de um GC, ou seja, de uma célula, de um grupo pequeno, você cuida de pessoas. Então, o que você também diria para essa pessoa que não se envolve, diz que não se envolve com a igreja, diz que não tem tempo de cuidar de pessoas, porque está na atividade da empresa, assim? Pastor, como diz a palavra, buscar em primeiro o reino de Deus, né? E o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu conversando agora há pouco com um sobrinho meu e fiz alguns questionamentos para ele, né? Todo coach gosta de questionar, né? E eu perguntei, filho, quando você está com sede, o que você faz? Ele disse, eu tomo água, tio. Top, parabéns. E quando você está com fome, você faz o quê? Ele disse, lógico, eu como, eu me alimento. Beleza, correto. Mas o que é correto? É tomar água antes de estar com sede ou depois? Aí ele pensou e disse, antes, né? E a alimentação e a comida, a mesma coisa. Então, no reino de Deus, funciona da mesma forma. Porque não adianta quando a minha empresa estiver mal, eu me desesperar e bater o joelho no chão, Senhor, e agora? Lógico, Deus vai me responder, Ele me ama. Mas eu preciso estar me preparando sempre, eu preciso estar buscando sempre. A igreja, ela me ajuda de todas as formas. Ela me ajuda a administrar a minha empresa, que a Bíblia ela é riquíssima nesse assunto. Ela me ajuda a liderar a minha equipe. A minha equipe, eu poderia chegar para ele e falar, faz isso, não, eu peço, por favor, você pode? Dá para você fazer, né? Você está ocupado, não está? E aprende isso aonde? Na igreja. É um dos melhores lugares para você que quer ser líder. Verdade. Né? Aprender. Verdade. A gente lida com voluntariado, né? Agora, essa semana, um senhor me perguntou, disse, cara, como é que tu consegue liderar tão bem? Porque, eu não sei se você sabe, mas eu não era um bom líder. Quando eu comecei a liderar, eu não conseguia liderar. E aí eu comecei a ler bons livros, acompanhar Augusto Cury, O Monge Executivo. Muito bom aquele livro. Muito top. Entendeu? E aí comecei a trabalhar esse lado de liderança. E aí pensei, eu leio todos esses livros, por que eu não leio a Bíblia Sagrada? E aí fui em todas as coisas que eu buscava nos outros livros, eu achei em um livro só. Aí me apaixonei por ele, né? E se tornar vício, assim, a gente fala, conversa com as pessoas e fala lá, puxa os termos bíblicos e coloca no meio da conversa. É verdade. Né? Luiz, pra gente finalizar, eu digo infelizmente porque que bate-papo legal, eu sei que vai abençoar muita gente na nossa conversa aqui. Primeiro porque você é a prova viva de que quando alguém quer, quem quer dá um jeito. Meu pastor Joaquim diz muito isso. Meu filho, quem quer dá um jeito. Quem não quer, inventa uma desculpa. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Qual é uma característica que não pode faltar no empreendedor? Sabe? Aquela que você diz, pastor, essa aqui não pode faltar. Se ele tiver tudo, mas não tiver isso aqui, ele não vai ser uma pessoa de sucesso no mundo empreendedor. Qual seria? Só uma, pastor. Eu quero ouvir, eu estou ansioso para ouvir.
Qual seria? Pastor, você sabe que tem vários, É, né? eu sei. Mas aí você... Eu quero ouvir. Você chutou a bola pra cima aí. Faz o gol, te vira. Tem que buscar no bico da chuteira, dominar e fazer o gol. Eu vou ficar com a disciplina. Disciplina. Com a disciplina. Uau. Vou ficar com a disciplina. Eu conversando agora recente com um senhor aqui em Pinheiro, né? Eu creio que não fica mal eu falar o nome dele aqui não, né, pastor? Sim, não, claro, fica à vontade. O senhor Dedeco, né? Sim. Seu Pai Dedeco do, é pai do... uma história linda aqui na Tem cidade. uma família linda em Pinheiro, um cara extraordinário. Foi deputado, né? Isso. E eu conversando com ele, eu passei, ele estava sentado na calçada do seu empreendimento. E aí eu volto, dou um bom dia, peço licença e sento pra gente conversar. E aí eu não tive vergonha de perguntar a idade dele, né? Porque quando eu vejo alguém com a cabeça branca, eu penso logo, tem algo para me ensinar. Né? Tem algo para me ensinar. E aí eu perguntei para ele o que motivava ele fazendo as coisas que ele ainda faz. Né? E aí foi me contar que ele tem 94 anos, né? Tem colaboradores na casa para fazer tudo por ele, mas mesmo assim, ele de forma disciplinada, ele levanta todos os dias, 5h30 da manhã. É isso, Luiz. E enquanto ele falava isso, eu ficava observando ele, os olhos dele brilhavam. Os olhos dele brilhavam. E ele disse, meu filho, eu tenho muitos amigos que pararam, não foram disciplinados. E não consegue mais nem andar, não consegue caminhar, não consegue dar um passo. Então, quando você, pastor, fala a questão de passar o bastão, mas não pode estar caminhando, tem que estar correndo, tem que estar em movimento. Tem que estar em movimento, né? E para estar em movimento tem que ter disciplina, porque nem todos os dias você quer estar em movimento. É verdade. Luiz, uma das palavras mais usadas na Bíblia é a palavra discípulo. Discípulo, discipulado. E se você for pegar a palavra discipulado ou discípulo e a palavra disciplina, elas têm o mesmo radical. Sim. Então eu concordo com você plenamente. Não dá para fazer nada e ter sucesso se você não tiver constância, se você não tiver disciplina. Eu amo essa palavra. E, meu amigo, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Eu fui muito, muito abençoado pela sua história. Gente, fica a dica aí para vocês. Disciplina. Se você já tem, desenvolva. Se você não tem, procure ter. É fundamental. A despeito do que você faça na vida, talvez você diga, pastor, mas eu não sou um empreendedor, então isso não tem a ver comigo. Sabe que pensa? Disciplina tem a ver com tudo. Se você quer ter sucesso na sua vida, ter êxito na tua vida com Deus, na tua vida com a sua família, nos teus negócios, na tua carreira profissional, você precisa ter disciplina. Então, vamos lá compartilhar esse link aí com o máximo de pessoas que você puder. E é isso, até o nosso próximo IFTcast. Um abraço, um beijo no coração de todos.